Então, para a gente falar sobre esse assunto tão importante e alertar aí a todos, a sociedade no geral, não só pais e responsáveis, todos nós precisamos saber o que fazer. A gente recebe aqui no estúdio a doutora Maria Catelli, advogada especialista em Direito Digital e Proteção de Dados. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. É um prazer. Doutora, esses números assustam, né? Porque a gente sabe que principalmente adolescente, crianças e adolescentes, o contato aqui, a imersão para dentro da tela, como eu falo, é preocupante. Sim, com certeza. A gente sabe que a internet, o uso de redes sociais, enfim, tem uma série de benefícios, mas ele também traz uma série de preocupações, especialmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, que são pessoas em desenvolvimento. Então, nesse período de exposição aumentada, de férias, é muito importante que os pais, os responsáveis, fiquem de olho e monitorem realmente esse acesso, saibam o que os seus filhos, as crianças da sua família estão fazendo online, para saber justamente orientar e receber e saber o que fazer quando algo de errado puder acontecer. Doutora, a gente sabe muitos relatos, e aí dei um exemplo para a senhora da minha filhada que está com as telas monitoradas, daí controladas com o horário. Sim. A gente não sabe quem está do lado de lá, né? E na maioria das vezes esses jogos, eles são muito interativos, eles ajudam muito, auxiliam no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, mas também tem esse contato com um mundo que na maioria das vezes é culto, né? Sim. Oculto por completo. A gente não sabe quem está interagindo no chat do outro lado. Sim, exatamente. Existem as redes sociais que a gente utiliza para se comunicar com outras pessoas, mas também tem esses outros aplicativos, sites, plataformas que não são propriamente feitas para interação, como uma rede social, são jogos, como você mencionou, por exemplo, mas tem essa funcionalidade do chat. Então, é muito importante que também nesses outros sites, aplicações, os pais saibam, fiquem de olho e fiquem atentos, porque justamente o seu filho, sua filha, pode estar falando com uma pessoa, com um adulto que se passa por uma criança, e que aí começa a fazer pedidos, começa a fazer solicitações para a criança, para o adolescente, e ela não sabe com quem ela está se comunicando. Então, realmente é muito, muito preocupante, e essa supervisão, essa presença de um adulto responsável é muito importante. Doutora, quando a senhora fala, né, sobre essa questão, a gente não sabe quem está do outro lado. Na maioria das vezes é um adulto que se passa por criança. E hoje, eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo há cerca de uns 10 dias ali próximo das festas de final de ano, que existem inclusive aplicativos no qual a voz do adulto é modificada naquele momento do chat de interação no jogo online para se transformar numa voz infantil. E isso é muito preocupante. Sim, realmente muito preocupante, porque aí já é uma pessoa mal intencionada, que aí está se valendo da tecnologia para um intuito ruim e direcionado a uma criança e um adolescente que está realmente nessa fase de desenvolvimento, e aí os riscos são muito potencializados. Doutora, monitoro, mas não teve jeito. Minha filha, meu filho, enfim, a criança, adolescente próximo à família, acabou sendo, né, infelizmente, violentado, seja por uma palavra, por conversas ou até mesmo uma violência sexual. O que fazer? Para onde recorrer? Tem uma série de providências que é importante que os pais saibam e possam adotar. Se tem, por exemplo, um conteúdo ilícito numa plataforma, um usuário que praticou um ilícito por meio de uma plataforma, é importante que isso seja denunciado para a plataforma, para que ela possa adotar medidas para remover um conteúdo, remover esse usuário. Então, esse é um ponto. Aconteceu um ato ilícito, algum crime, por exemplo, é importante que esse responsável busque uma orientação jurídica para que as medidas legais adequadas sejam adotadas. Então, eventualmente, procurar a polícia para fazer um boletim de ocorrência. Como você mencionou, muitas vezes a pessoa está tentando parecer anônima por trás, né, de uma plataforma, enfim, mas existem mecanismos legais para você tentar identificar quem está por trás. Então, essas medidas podem ser adotadas em âmbito civil ou criminal. Então, para isso, a presença de um advogado, uma orientação jurídica é importante. E aí também é importante que os pais responsáveis adotem as medidas para, aí do ponto de vista médico, terapêutico, enfim, para que a criança receba também esse tratamento adequado.
Não, isso é fundamental, as suas colocações, doutora. Ainda mais quando a gente fala dessa questão dos dados, né? O quanto a gente protege os nossos dados e muitas vezes numa pequena distração ali, você acha que está conversando com alguém, esses dados, eles são utilizados de uma forma incorreta. Sim, exatamente. Mas a gente tem uma série de previsões legais, leis que tratam ali da proteção online, então de como funciona a internet, traz deveres e responsabilidades. Agora, mais recentemente, a gente teve também o ECA Digital, então que é essa legislação voltada especificamente à proteção de crianças e adolescentes online, reforçando ali direitos que já existiam na legislação, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, na Constituição, em outras leis. Então, a gente tem mecanismos legais que tratam disso, dessa proteção que realmente é muito importante online. Doutora, e quando a senhora fala sobre uma orientação jurídica, porque é exatamente isso que eu falei, muitas vezes as pessoas, os pais, os responsáveis ou até mesmo o adolescente, ele não sabe onde denunciar, como denunciar e muitas vezes também fica com medo, né? Sim. Então, o auxílio, a importância jurídica de ter ali um profissional habilitado, capacitado para dar essa orientação. Sim, é muito importante realmente, porque quando algo acontece diretamente numa plataforma, por exemplo, as plataformas geralmente têm canais de denúncia que aí o próprio usuário consegue visualizar facilmente o que ele pode, como tentar remover um conteúdo, como alegar, informar a plataforma sobre algo que ocorreu ali dentro, mas é importante ter esse auxílio jurídico para outras medidas também, para que os pais responsáveis, a criança, o adolescente, a vítima, saibam para onde seguir, porque realmente nesse momento de desespero, nesse momento de que algo ruim aconteceu, muitas vezes o desespero passa na frente, então essa orientação profissional acaba sendo ainda mais relevante para guiar. E o monitoramento muito importante para a gente evitar. Olha só, um outro dado que a gente vai apresentar para vocês é o que eu falei agora há pouco com a doutora. 94% dos adolescentes, eles não sabem como denunciar a violência online, que é alarmante, né? E aí a gente fala sobre as principais falhas, a informação, a questão das plataformas e também a importância das políticas públicas. Esse número, eu me assustei com ele, doutora. Sim. Porque, e eu acho que por trás desse número tem exatamente isso que nós falávamos, a falta de informação agregada ao medo ali da família, porque possivelmente o adolescente vai trocar essa informação com algum familiar e aí tem aquele medo, o papel, acredito eu, e a senhora me corrija se eu estiver errada, do aconselhamento, da orientação jurídica é fundamental. Sim, exatamente. A nossa Constituição prevê que a proteção da criança e do adolescente é um dever compartilhado. Então, o Estado, a família, a sociedade, então nisso também estão enquadradas as empresas, todo mundo tem que colaborar para a proteção da criança e do adolescente. E é nisso que outras leis, o ECA Digital inclusive, se pauta, né? Então, as plataformas têm que viabilizar os mecanismos, os pais têm que ficar de olho, têm que monitorar, têm que assessorar e a sociedade, todo mundo que está ao redor tem que colaborar para a proteção deles, das crianças e adolescentes que são vulneráveis realmente. E aí todo esse apoio necessário e o apoio técnico e jurídico complementa essa proteção. Para que a gente diminua esses números e que da próxima vez aqui a gente converse com a doutora com números mais baixos. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Volte sempre. Obrigada. Então...